Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Vamos lá para a aula, conteúdo, né? Essa semana é a semana para a gente analisar o PET 1, semana 1. Então vou passar para vocês aqui o conteúdo, explicar a matéria. No outro áudio eu vou ler o PET, explicar, comentar, analisar, fazer tudo que é possível para você fazer da melhor maneira possível, ok? Esse aqui é o Locke Augustus, é o meu filhão, né, Locke? De vez em quando ele vai aparecer aqui porque ele é bem curioso. E o tema dessa semana 1 do PET é a escravidão no Brasil. Tranquilo? Então essa aula aqui eu vou comentar um pouco os fatos importantes dessa triste história e depois vocês vão ouvir o outro áudio explicando como é que faz o PET e fazer o PET da maneira melhor possível. Eu estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Tranquilo? Infelizmente, a escravidão existe no Brasil desde que o Brasil é Brasil, tá? Desde que lá em 1500 o Brasil foi achado, né? Porque o termo descoberto já não cabe mais. Desde que os portugueses acharam o Brasil, já viviam indígenas aqui. Então no início começou a fazer trocas, eles entregavam o pau-brasil e o português entregava o espelho, mas logo logo vai ser escravizado, né? Um dos motivos principais disso, na verdade existem vários motivos para isso, somente a população muito pequena de Portugal. Portugal tinha e ainda tem uma população muito pequena, então o Império Português foi se ampliando, precisava de gente para ocupar esse espaço e ele não tinha essa gente toda, né? Obviamente não justifica ter escravidão para suprir essa demanda, mas é a forma como eles viam que seria necessário a ocupação do território. Agora, a verdade mesmo que o principal fator é, como sempre foi, Money, 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 money! Dinheiro, né, gente? porque o escravo rendia muito, né? O ato de não pagar um salário, embora o custo dele seja muito caro, valia a pena. Pelo menos os cálculos que eles faziam valia a pena. Esse pensamento só vai mudar depois quando colocar o trabalho assalariado, mas para eles valia a pena a questão da escravidão. Obviamente, não foi só do negro, também teve uma escravidão que quase ninguém fala, que é a escravidão do índio, né? Então, esses dois povos sofreram muito com a escravidão. Tanto o indígena que vivia aqui no Brasil, quanto o africano que veio das colônias da África de Portugal, ok? Portugal tinha algumas colônias no continente africano e lá eles vão retirar esses escravos e trazer para cá. Em 1535 vai chegar o primeiro barco, que a gente vai chamar de navio negreiro, né? Trazendo para Salvador, que era a capital do país, os primeiros escravos da África. Tá? Então, em 1535 começa a escravidão do negro africano no Brasil, que vai durar até 1888, com a criação da Lei Áurea. A mão de obra indígena vai ser, logo no início da colonização do Brasil, vai ser a mais usada. Os índios são muito explorados nesse momento e aos poucos essa mão de obra indígena vai sendo trocada pela africana. O índio não deixa de ser escravo, ok? Ele vai continuar escravo até o final. Agora, como a mão de obra africana, o tráfico negreiro trazia muito dinheiro, rendia muito mais dinheiro que o tráfico de indígena, que a escravização do indígena, ele foi mais usado. Mas o índio também foi escravizado. O estado de São Paulo, por exemplo, usou muita mão de obra indígena. Vai ter um movimento social chamado bandeiras, né, os bandeirantes, que vai ser um tema que mais para frente a gente deve falar. Um grupos de paulistas exploradores iam para o interior do estado para poder buscar indígena e trazer. A ideia de que o escravo negro estava espalhado pelo Brasil inteiro não é tão verdade assim. Geralmente é nas regiões mais ricas, as regiões que plantavam naquele período a cana-de-açúcar, que era a principal fonte de renda que Portugal tirava da gente. Então as regiões sempre eram supridas com escravo negro, vindo da África. Agora as outras regiões não tinham tanto acesso a isso. Então geralmente esse pessoal mais afastado da parte que tem dinheiro vão escravizar os indígenas para poder ter os seus escravos. Um outro fator que deu suporte, que deu ajuda à escravização dos indígenas foi a Igreja Católica, ok? A Igreja Católica não era a favor da colonização, perdão, da escravização dos indígenas. De acordo com a Igreja Católica, esse indígena era um futuro europeu. Ele teria que ser educado, formado para se tornar um futuro europeu, entendeu? Mas a Igreja Católica não pensava dessa maneira com os negros, era só com os indígenas. Então, vira e mexe, vinham grupos religiosos, principalmente os jesuítas, que vinham para cá
os jesuítas foram a primeira organização a criar um dicionário com as línguas dos povos que viviam aqui. Eles viviam nas vilas com os indígenas, aprendiam, ensinavam, acabavam usando também dos indígenas de tirar algumas mercadorias, tipo açaí, e eles ganhavam dinheiro com isso. Mas faziam um processo lá, eles ensinavam também, além deles aprender a língua dos indígenas, eles ensinavam português. Então, por exemplo, os bandeirantes, que eu acabei de falar de São Paulo, adorava invadir essas vilas e pegar esses escravos. Por quê? Porque esses indígenas já sabiam falar português. Então era muito mais fácil escravizar uma pessoa que fala a sua língua do que não. Imagina você tá lá, né? Faz isso, e a pessoa tá lá. Ele não tá entendendo nada. Agora o outro já entende o que você tá falando. Então vira e mexe, esses jesuítas da Igreja Católica e os paulistas bandeirantes viviam em briga, em conflito. Espada mesmo, tiro, bomba. Porque um tinha uma finalidade e o outro tinha outra finalidade. O principal uso da mão de obra escrava era, com certeza, na agricultura, no plantio da cana-de-açúcar para fazer o café, não só no plantio, mas também na utilização deles na mão de obra para poder fazer o açúcar. Lembrando que o açúcar daquela época não é o açúcar que a gente tem hoje, esse açúcar clarinho, branquinho, é um açúcar que a gente chama de açúcar mascavo, é um açúcar já mais marrom, ele não é tão refinado quanto o nosso, ok? E na mineração. Mais para frente vão achar ouro aqui em Minas Gerais e pedra preciosa também. Na toa que tem uma cidade chamada Diamantina, não precisa nem dizer por que chama Diamantina, né? E a mão de obra que é utilizado para poder fazer essa extração das pedras preciosas são escravos também, ok? Então essas duas são as finalidades principais da utilização dos escravos: agricultura e mineração. Mas além disso tinha o trabalho dentro de casa, né? Principalmente das escravas mulheres. Seria mais ou menos o que uma doméstica, né? Uma pessoa para poder cuidar da manutenção da casa. E também os escravos da cidade, porque na cidade quase não tem plantio, né? Então, geralmente, esses escravos, eles vendiam coisas na rua, eles tinham donos, mas punham eles para vender alguma coisa. Tinha um que era muito sofrido, que eram conhecidos como tigrados. Esses tigrados geralmente iam para a casa dos mais ricos. Não tinha, infelizmente, vaso sanitário, né? Não tinha sistema de esgoto. Cocô mesmo, a verdade é essa. Então o pessoal, a cidade era muito fedorenta, né? Então esse pessoal que tinha mais dinheiro, eles pagavam esses tigrados, que eram escravos de outras pessoas, iam lá, tiravam lá o cocô, o xixi, né? Aquele negócio, colocava a lata na cabeça e ia em direção ao mar para jogar no mar essa imundícia aí. Nas cidades, obviamente, que tinha o mar. E, obviamente, quando eles estavam descendo, isso balançava e, de vez em quando, caía nas costas deles aquelas coisas horríveis. Então, aquilo ia manchando a pele deles. Então, eles eram conhecidos como tigrados, né? Por causa das manchas que davam nas costas deles. Então, olha a situação da pessoa, né? Um absurdo. Mas era a forma como a sociedade vivia naquela época. É até difícil de comentar esse período histórico, mas era assim que as coisas funcionavam, ok? Já que eu estou falando da escravidão, né, das condições de vida, vamos para as condições de vida dos escravos. Eram as piores possíveis, né, alimentação horrível. Eles comiam um negócio chamado charque, que era tipo uma casquinha assim, que era comida de escravo. Roupa horrível, né, era o resto de roupa que eles usavam. Aí a parte de higiene, não preciso nem te falar, né? Quando eu digo higiene é tomar banho, lavar a mão, alimentar da maneira correta. Isso não existia para eles. O que tinha lá era comida e eles pegavam, a mãe comia mesmo e é o que tinha. Banho nem sei se tomava direito, devia ser uma coisa esporádica no Rio. Então isso fazia com que o tempo de vida do escravo fosse menor. Até na parte religiosa eles não podiam professar a fé deles, né? Como eles vinham da África, eles tinham as religiões africanas, tipo o candomblé, mas como o Brasil era um estado católico, né, para você ser brasileiro você tinha que ser católico, então era só o católico, e eles eram então obrigados a professar essa fé. Obviamente eles não seguiriam, a cultura deles, a religião deles era diferente. Nisso começou muito o sincretismo religioso. Então, por exemplo, quando eles iam lá e falavam que estavam orando para São Jorge, na verdade estavam orando para um deus deles. Então eles só fingiam, né, estavam na frente da estátua de São Jorge e estavam lá rezando, e eles estavam, na verdade, orando pela divindade deles. Então eles tentavam tentar fazer essa mistura para que eles pudessem ter pelo menos um pouco de fé que eles professavam.
mas era proibido. O dono não podia saber que ele estava professando outra fé porque tinha que ser católico. E essa última parte, né, a grande maioria quem sofria as mulheres, que é a exploração sexual, né? Então, havia muito abuso sexual naquela época, afinal de contas a escrava era uma posse do senhor, ele se achava no direito de usar do corpo da pessoa, o que é ridículo, né? Graças a Deus as situações foram mudando, embora ainda hoje em dia, infelizmente, aconteça essa questão dos abusos sexuais, mas pelo menos hoje em dia é errado, né? Hoje já tem lei proibindo isso, punindo as pessoas que fazem. Naquela época não era direito dele porque ele era proprietário dela. Então ainda tinha esse problema a mais ainda da questão sexual. E para concluir a aula de hoje, obviamente os negros não vão aceitar tudo isso que eu falei para vocês de bom grado. É claro que vai haver resistências, né? A outra coisa lá da questão do estilo de vida deles, eles viviam apanhando qualquer coisa que eles faziam de errado ou qualquer coisa que o dono achava que ele fez de errado, não necessariamente que ele fez. Era coça, porrada, né? Tinha um tanto tipo de punição diferente. Principalmente açoite, então geralmente era amarrado no tronco e o cara vinha com um chicote, batia nas costas até abrir as costas todas da pessoa. Então, obviamente, os negros não iriam, os indígenas também, né, não iriam aceitar isso de bom grado e vai ter algumas resistências. A principal dela é fuga, né, como a grande maioria das fazendas era afastada, então na primeira bobeada que dava, esse pessoal fugia. Só que, obviamente, não é fácil sobreviver num mundo em que qualquer pessoa de tom de pele escura, ou amarela, que no caso dos indígenas, né, já tinha ali um histórico de ser um escravo. Então sobreviver dessa maneira era difícil. Mas havia a questão, obviamente, teve muita questão de fugas. Junto com as fugas tinha a formação dos quilombos, que essa sim é a forma de resistência mais famosa que existia dos escravos. Esses escravos fugiam, iam para o interior, né, o país, vamos pôr, o Brasil está aqui, ó. O Brasil só fazia, a parte do Brasil era só a parte de cá, que era pertinho do Oceano Atlântico. O resto do Brasil era tudo mato. Então, haviam regiões para poder colocar os quilombos, ok? Não podia ser muito afastado, porque eles precisariam, às vezes, alguma coisa da cidade também, mas eles montavam ali suas vilas, fortificavam elas o máximo que desse, para garantir que ninguém voltasse lá para poder recapturar eles. Tinha uma profissão chamada Capitão do Mato, que era só para isso. Então a pessoa era paga para poder trazer de volta os escravos de uma pessoa e esses quilombos iriam se fortificar o máximo que der para aguentar e não mais voltar essa vida de escravo. O mais famoso dos quilombos foi o Quilombo de Palmares, né, que um dos líderes foi Zumbi, durou aí mais de 100 anos, foi um quilombo muito famoso. Teve que juntar as tropas do país inteiro para poder conseguir dar cabo desse quilombo, mas foi uma baita de uma resistência. Até hoje o Zumbi é uma referência no Dia da Consciência Negra. Outra forma de resistência era a própria morte. A pessoa não aguentava mais aquele estilo de vida e acabava morrendo. E a última das resistências era a morte dos senhores. Se você for pensar direitinho, tem lá uma fazenda enorme. Tem a casa do senhor, a senzala, a parte da agricultura, a parte ali onde tinham os moinhos. Tinha ali o senhor, a esposa, os filhos, algum parente que ficava ali, um feitor, mas era ali 7, 8 brancos e 200 escravos. Então, se você pensar direitinho, a chance desses escravos fazer uma rebelião e tomar a força, o poder daquela fazenda era enorme, porque eram muito mais escravos do que senhor, entende? Então, algumas vezes chegavam num ponto tal que esses escravos se rebelavam e matavam os senhores, ok? Então, essa ideia de que o senhor vivia uma vida de luxo, que ele vivia sim, não quer dizer que não, mas ele trincava também, porque a qualquer momento podia haver uma revolta de escravos que pudesse matar ele e a família dele. Então não era algo tão simples assim não. Para ter uma noção, acho que eu comentei isso no primeiro vídeo, um país que a gente chamou de Haiti, aconteceu algo nessa escala de maneira nacional. Os escravos não aceitaram mais e deram cabo dos senhores e eles tomaram o país. O Haiti é um país que sofreu uma revolução escrava e que os próprios escravos tomaram o poder no país. Então o país, a partir daquele momento, foi governado pelos escravos. Então, Brasil, as colônias da Espanha, todo mundo morria de medo que isso acontecesse, porque, obviamente, existiam muito mais escravos do que pessoas livres, entende? Então, esse medo sempre fez parte da sociedade. Então, tá aí, de maneira geral, um pouco da história da escravidão no Brasil, tanto do negro quanto do indígena, tranquilo? Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição para ajudar.